Momentos de terror na turma governista é porque há uma novidade no jogo, uma novidade no tabuleiro que pouca gente estava prevendo. E se eu dissesse pra vocês que possivelmente Bolsonaro não vai cair por causa do impeachment? Você vai dizer, que loucura é essa? Como assim? Vocês não são a favor do impeachment? Somos. Mas parece que há um outro caminho sendo construído aí, que pouca gente tá falando e que eventualmente vai dar um nó em todo mundo. Nó tão forte que Bolsonaro só acordou com a sua turma agora. Pois bem, pessoal, o que tá rolando? Está ganhando força a cassação de chapa de Jair Bolsonaro e aí também de Hamilton Mourão lá no TSE, tá? O que é a cassação de chapa? Basicamente, houve denúncias na época da eleição por conta do uso de fake news do Bolsonaro e ninguém deu bola. Pô, isso aí ninguém tava dando bola. O problema é que tão logo essas investigações elas estão ganhando força, estão ganhando volume, elas estão se misturando, o material probatório de que, de certa forma, houve algum tipo de fraude na eleição do Bolsonaro está ganhando muita força. E isto ganhando força, e obviamente havendo desgaste também do Jair Bolsonaro, é possível que seja levado à frente, aí não a cassação do Bolsonaro, que é o processo de impeachment, uma denúncia do Bolsonaro, que é o que estava rolando ali com o Aras, mas não. No TSE, a chapa inteira seja cassada. E aí tenhamos a convocação de novas eleições. Você tá achando eventualmente, Renan, você tá louco? Não! O processo está tão avançado que nós já teremos na próxima semana julgamento relativo a isso, tá? Mostrando o quão adiantada essa história tá. Eu vou explicar aqui, tá? Não é exatamente uma hipótese muito usual aqui no Brasil esse tipo de coisa. E do ponto de vista político eu acho até bem complicado. Uma cassação de chapa, obviamente, ela também teria que acontecer com fundamentos políticos que tenham a ver com a realidade. Ou seja, o presidente está muito mal aprovado, algo que é necessário também, por exemplo, para o impeachment de um presidente da República. Natural. A novidade que nós temos aqui é algo que não estavam levando a sério, que era essa questão do uso de fake news nas eleições, estar sendo muito, vamos dizer assim, muito fortalecido por conta de outras denúncias. A denúncia do Paulo Marinho fala de algo que é basicamente uma investigação que foi brecada durante o processo eleitoral em 2018, a investigação das rachadinhas do Flávio, de forma provavelmente ilegal, dentro da Polícia Federal, que beneficiou ali o senhor Jair Messias Bolsonaro na eleição de 2018. A denúncia do Paulo vai muito nessa linha. Se essa denúncia se robustece, se ele tem provas, começa a complicar. Outro ponto que é central, a questão das rachadinhas também que aconteceram, que se misturam centralmente com essa tese do Paulo Marinho, porque no fundo a investigação da Furna da Onça era relativo às rachadinhas. E esse inquérito que tá rolando ali do Alexandre de Moraes, que podemos falar que é ilegal ou não, existe um grande debate sobre isso, o MBL se posicionou contra esse método, mas que revela provas, revela o modus operandi, revela a forma como opera Carlos Bolsonaro e essas redes de disseminação de conteúdo falso, de destruição de reputação, que foram muito provavelmente utilizadas na eleição. Quando você junta esses três elementos, você começa a ter algo muito robusto. Porra, e se o Bolsonaro não só foi beneficiado claramente com a Polícia Federal ou com alguma artimanha que ele tinha lá dentro que não deixou escândalos vazarem na eleição, e ao mesmo tempo com uma rede aí sim robusta de mentiras nas redes. É muito complicado. Você soma essas coisas com o ministro Barroso, que tá até por aqui com o Jair Bolsonaro. Aliás, todos os ministros do Supremo já não aguentam mais o Bolsonaro e seus repetidos ataques. E a gota d'água foi aquela coisa ridícula dos 300 da Sarah Winter marchando e dançando na frente do STF. Eles estão procurando uma saída para tirar o Bolsonaro. E por que essa saída era mais fácil? A primeira, ela não precisa passar pela Câmara dos Deputados, tá? Ou seja, não depende de ter deputado conversando, não depende de ter grandes acordos, não. Depende do Bolsonaro, basicamente, estar queimado com a população e, como eu disse, essas provas estarem robustas. 2, não depende do Aras, tá? O Jair Bolsonaro tenta se proteger dessa denúncia oferecendo tudo pro Aras. Ah, eu vou oferecer pra você que você vai ser ministro do Supremo, fica lá puxando o saco do cara, uma coisa vergonhosa. Então não precisa do Aras nessa história e não precisa do Congresso. Em tese, você só precisa das provas e da opinião pública. E pode ser aí que esteja trabalhando, esteja agindo o nosso STF. Percebeu que o jogo está basicamente na mão deles e na mão do TSE. E eu não nego, se houver motivos políticos, ou seja, as provas e o momento político estiver forte, eles podem agir. Ouvi falar disso, tá? Tenho contatos em Brasília, tô sabendo, por exemplo, que estão até pensando que na hipótese, novamente, da cassação da chapa, que tem que convocar novas eleições se for esse ano, eles juntem as eleições municipais, ou seja, para prefeitos e vereadores, com uma eleição para presidente da República. E aí você vai perguntar, pô, Renan, muito bom, vamos tirar o Bolsonaro assim. Eu falei, gosto, acho que nós temos que tirar um cara que é uma ameaça à democracia e que quer aparelhar o Estado brasileiro para proteger a sua família. Fato.
Só que eu prefiro ainda a hipótese do impeachment. Primeiro porque eu achei a hipótese do impeachment mais legítima. Né? Os deputados irem lá votar, dar seu voto, a sociedade civil participar do processo, da extrema esquerda à direita, juntos, falando, não, vamos votar aqui e tal, faz parte, é do game, prefiro. E também concordo que não teria esta cara eventualmente golpista que pode soar para algumas pessoas a ideia de uma cassação de chapa, que eu acho que isso aí vai ficar, você vai ter uma efervescência na sociedade por conta disso. Mas o último motivo, que é o motivo que mais me preocupa, é um motivo de ordem histórica, tá? A gente vê que o Lula, especialmente o Lula, ele não quer falar de impeachment, ele não quer fazer nada que não signifique a redenção do PT através do fim do Bolsonaro, tá? Pro PT é muito importante que, que seja, vamos dizer, plasmada a ideia de que a Dilma foi cassada num processo injusto, ela foi derrubada num impeachment injusto e ilegal, um golpe, que ele foi preso sem provas por conta da Operação Lava Jato e de que o Bolsonaro ganhou roubado, o Bolsonaro ganhou numa eleição fraudada, tá? Todas essas três coisas são centrais pro Lula. Eles estão tentando construir isso, eles já falaram ali, olha, com a Vaza Jato ficou claro que o Moro foi um juiz parcial, tá? O impeachment foi golpe da Dilma, e agora falando que as eleições claramente foram fraudadas pelo Bolsonaro com sua rede de notícias falsas, ajudado pelo Sérgio Moro e pela Polícia Federal. Para o PT é muito importante que essas coisas aconteçam, que mesmo que não tenha sentido algum e que as coisas não sejam relacionadas entre si, eles vão poder fazer o que eles sabem fazer melhor, contar a história, reinterpretar a história, criar narrativa. Por isso eu acho importante que a gente amadureça o impeachment do Jair Bolsonaro. Impeachment com força na sociedade, com força no parlamento, apertando o político, que assim não tem nem o senhor Lulinha tentando reconstruir sua história, tampouco bolsonarista falando, foi golpe, cassação de chapa foi golpe. Acho o impeachment o melhor dos caminhos, mas devo sempre alertar. Está andando e aqui no MBL você sabe primeiro que todo mundo. Este é meu recado e um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.